Você já sentiu o gosto amargo da ingratidão? Não aquela ingratidão de estranhos ou conhecidos distantes, mas a que vem de dentro da própria casa, de quem você criou, alimentou e protegeu durante décadas. Tem um sabor específico, sabe? Como leite azedo misturado com fel, que desce pela garganta e se instala no peito como uma pedra fria. Eu provei esse gosto numa tarde de terça-feira, 23 de novembro, às 15h37. Sei a hora exata porque estava bordando uma toalhinha para o enxoval de casamento da vizinha quando o telefone tocou. Alô, sogra, é a Paula. A voz da minha nora soava diferente, com aquela doçura forçada que ela usava quando queria algo ou quando estava prestes a me dar uma notícia ruim. Tudo bem com a senhora? Larguei o bordado no colo, ajustando os óculos que sempre escorregavam quando eu baixava a cabeça para trabalhar. Tudo bem sim, minha filha. E aí? Como andam os preparativos para a formatura da Sofia? Ah, minha neta Sofia. 22 anos, cabelos cacheados que puxaram ao bisavô, olhos espertos que faiscavam quando ela falava sobre medicina. Desde pequena eu sabia que aquela menina ia longe. Quando ela tinha 7 anos e cuidava dos passarinhos feridos que encontrava na rua, fazendo curativos com gaze e esparadrapo que ela pedia emprestado da farmácia do seu Manuel, eu já suspeitava que ela seria médica. E quando, aos 16 anos, ela me disse com aquele jeitinho tímido, mas determinado que queria fazer medicina, foi como se meu coração explodisse de orgulho dentro do peito. Então, sogra, é sobre isso mesmo que eu queria falar. Paula fez uma pausa daquelas calculadas, do tipo que a gente faz quando quer criar suspense ou está ganhando tempo para pensar na melhor forma de enfiar a faca. Sabe como é? A cerimônia da universidade é meio restrita, né? Cada formando só tem direito a 2 convites para a família. Senti um frio na barriga, mas mantive a voz calma. Entendo. E como vocês vão resolver isso? Bom, eu e o Ricardo conversamos bastante sobre isso. E a gente achou que seria melhor se fossem só os pais mesmo, sabe? É um momento muito íntimo da nossa família e a gente meio que se sacrificou muito durante esses 6 anos para pagar a faculdade dela. A palavra sacrificou ecoou na minha cabeça como um tapa. Sacrificou. Ela disse sacrificou, com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. Apertei o punho esquerdo com tanta força que as unhas se cravaram na palma da mão, mas minha voz continuou firme. Claro, Paula, entendo perfeitamente. Vocês são os pais, é natural que tenham prioridade. Que bom que a senhora entende. Eu tinha até um pouco de receio de ligar, mas o Ricardo disse que a senhora ia compreender numa boa. A senhora sempre foi tão compreensiva com tudo. Compreensiva. Mais uma palavra que me acertou como um soco no estômago. Compreensiva quando eles pediam dinheiro emprestado todo mês. Compreensiva quando o Ricardo aparecia bêbado na minha porta pedindo socorro. Compreensiva quando Paula organizava os almoços de domingo e esquecia de me avisar do horário. Compreensiva quando eles mudaram a fechadura de casa e demoraram 2 meses para me dar a cópia da chave. É claro, minha filha. Não se preocupe com isso. A Sofia sabe que a vovó está torcendo por ela, independente de estar lá ou não. Ai, sogra, que alívio! A senhora é demais mesmo. Ah, e a gente vai fazer uma festinha depois na nossa casa, daí a senhora pode ir sim, tá? Vai ser bem gostosinha, com aqueles salgadinhos que a senhora faz tão bem. Claro, primeiro me excluir da cerimônia, depois me chamar para ser a cozinheira da festa. A ironia era tão perfeita que quase ri. Quase. Que bom, Paula. Vou fazer um monte de coisa gostosa para comemorar nossa doutora. Quando desliguei o telefone, fiquei parada por uns 5 minutos, olhando para a toalhinha bordada no meu colo. As flores amarelas que eu havia bordado pareciam zombar de mim com suas pétalas perfeitas e brilhantes. Era um trabalho lindo, daqueles que demoravam semanas para ficar pronto, como tudo que eu fazia na vida, com paciência, carinho e dedicação. Como eu havia cuidado da educação da Sofia durante todos esses anos. Levantei-me devagar da poltrona de tecido florido que comprei nos anos 80 e que ainda estava firme e bonita, dessas coisas antigas que duravam uma vida inteira. Caminhei até o meu quarto, onde guardava numa gaveta secreta uma pasta azul marinho com todos os comprovantes de transferência bancária dos últimos 6 anos. Abri a gaveta, peguei a pasta
e voltei para a sala. Sentei-me novamente na poltrona e abri o arquivo que continha a verdade que ninguém da minha família imaginava. Página após página de comprovantes de transferência para a Universidade Estácio de Sá, no valor de R$ 2.800 mensais. Transferências que eu fazia religiosamente todo dia 5 de cada mês, às 8 da manhã, na agência do Banco do Brasil da Rua Dias da Cruz. Seu Geraldo, o gerente que me atendia há 15 anos, sempre brincava. A senhora é mais pontual que relógio suíço, dona Benedita. Mas não eram apenas as mensalidades. Havia também os comprovantes do material didático, 450 em livros todo início de semestre. Os congressos de medicina, 320 cada um. E Sofia participou de 17 ao longo do curso. O intercâmbio para Portugal no 5º ano, $8.500 de uma vez só, que me obrigou a vender 2 das minhas aplicações no banco. Os cursos de especialização, 280 mensais durante 2 anos. Fiz as contas mentalmente, como sempre fazia quando organizava meu orçamento. R$ 186.740. Quase R$ 200 mil que saíram da minha conta para realizar o sonho da minha neta, enquanto meu filho se pavoneava pelos vizinhos, falando dos sacrifícios que fazia pela filha. Lembrei-me de todas as vezes que Ricardo aparecia no meu portão domingo de manhã, sempre com aquela cara de cão sem dono, pedindo uma ajudinha para fechar o mês. Mãe, tá muito difícil. O movimento na loja caiu muito. Se a senhora puder emprestar uns R$ 300, eu pago na sexta que vem. E eu sempre emprestava, claro. 500 aqui, 300 ali, R$ 1.000 quando o carro quebrou, 2.000 quando Paula precisou urgente fazer um tratamento dentário. Nunca voltaram nem 50 centavos. E nunca questionaram como uma costureira aposentada conseguia ter sempre dinheiro disponível para emprestar. A verdade é que eles nunca me perguntaram sobre minha vida financeira porque nunca se interessaram de verdade por mim como pessoa. Para eles, eu era apenas a mãe, a sogra, a vovó. Etiquetas simples que dispensavam qualquer curiosidade real sobre quem era Benedita para além desses papéis familiares. Se tivessem perguntado, teriam descoberto que a costureira aposentada havia sido muito mais esperta do que imaginavam. Que durante 40 anos de trabalho eu não gastei meu dinheiro em roupas caras nem viagens, mas investi cada centavo que sobrava em pequenos imóveis no subúrbio. Que aquela casinha simples do Meyer havia se transformado em 5 imóveis alugados espalhados pela Zona Norte. Que minha aposentadoria de 2 salários mínimos era apenas a ponta do iceberg de uma renda mensal que chegava aos R$ 8.000. Mas eu preferia a simplicidade. Preferia que me vissem como a velhinha humilde que economizava centavos e costurava para fora para ajudar no orçamento. Era mais seguro assim. E também mais revelador sobre o caráter das pessoas ao meu redor. Fechei a pasta e olhei pela janela da sala, que dava para a rua sempre movimentada do Meyer. Era novembro, e o calor carioca fazia as pessoas caminharem mais devagar pelas calçadas. Vi crianças voltando da escola, uniformes suados e mochilas pesadas. Via mães buscando os filhos, carregando sacolas de feira e a expressão cansada de quem trabalha o dia todo. Via aposentados sentados na porta de casa, observando a vida passar com aquela mistura de sabedoria e melancolia que só a idade traz. E foi olhando aquela cena cotidiana que tomei uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da minha família. Peguei o telefone e disquei o número do seu Geraldo no banco. Ele atendeu na 3ª chamada, com aquela voz gentil que sempre me tranquilizava. Banco do Brasil, Geraldo falando. Seu Geraldo, é a Benedita, tudo bem? Dona Benedita, minha cliente mais pontual, tudo ótimo. E a senhora? Tudo bem também. Olha, preciso de um favor. A senhora lembra daquelas transferências que eu fazia todo mês para a universidade da minha neta? Claro! Como posso esquecer? A menina que está se formando em medicina, né? Isso mesmo. Ela está se formando daqui a 2 semanas. E eu queria que o senhor preparasse um relatório completo de todas as transferências que fiz ao longo desses 6 anos. Com valores, datas, números de operação, tudo. Posso sim, dona Benedita.
Mas posso perguntar para que é? Sorri pela primeira vez naquele dia. Não foi um sorriso de alegria, mas algo mais gelado, mais determinado. É para dar de presente para minha neta na formatura, um presente que ela nunca vai esquecer. E que lindo! Uma recordação de todo o investimento que a senhora fez na educação dela. Vou preparar tudo caprichado, com capa e tudo mais. Perfeito, seu Geraldo. E uma última coisa. O senhor pode fazer 2 cópias? Uma para minha neta e outra para outras pessoas da família que vão estar na festa. Quando desliguei, senti uma estranha mistura de alívio e antecipação. Não era exatamente alegria. Ainda doía demais a traição de ser excluída. Mas havia algo reconfortante em saber que a verdade, finalmente, viria à tona. Passei o resto da tarde organizando mentalmente meu plano. Não seria apenas a entrega de um relatório. Seria uma lição sobre gratidão, respeito e as consequências de subestimar pessoas idosas. Uma lição que Ricardo e Paula nunca esqueceriam. Porque, veja bem, há 2 maneiras de ser esquecida na família. A primeira é sendo realmente irrelevante. A segunda é sendo tão relevante que apagá-la da história exige um esforço consciente e cruel. Meu filho e minha nora estavam prestes a descobrir em qual categoria eu me encaixava. Os dias que se seguiram àquela ligação de Paula foram uma experiência estranha. Por fora, mantive minha rotina normal. Acordar às 6 da manhã, tomar café com pão de açúcar e café preto, regar as plantas da varanda, bordar ou costurar até o almoço. Mas por dentro, havia uma agitação nova, uma energia que eu não sentia há anos. Era como se, depois de décadas dormindo, eu finalmente tivesse acordado. Na quarta-feira seguinte, fui ao banco buscar o relatório que seu Geraldo havia preparado. Ele me recebeu com aquele sorriso largo de sempre, segurando uma pasta marrom bem caprichada. Dona Benedita, deu um trabalho, mas ficou uma beleza. Olha só. Ele abriu a pasta na minha frente, revelando páginas e páginas organizadas cronologicamente. Aqui está tudo, desde a primeira transferência em fevereiro de 2017 até a última, em novembro de 2023. Total de R$ 186.740. Segurei a pasta com mãos que tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de emoção contida. Era como segurar 6 anos da minha vida condensados em números e datas. O senhor é um anjo, seu Geraldo. Ficou perfeito. E olha só que coincidência interessante. Ele apontou para uma das páginas. As transferências sempre foram feitas no dia 5 de cada mês, né? E sabe que dia é a formatura da sua neta? Não faço ideia. Dia 5 de dezembro. Que coisa, não é? O mesmo dia que a senhora sempre fazia os pagamentos. Senti um arrepio na espinha. O destino às vezes tem um senso de humor muito peculiar. Voltando para a casa de ônibus, observei os outros passageiros enquanto segurava a pasta contra o peito. Havia trabalhadores voltando do almoço, mães com crianças pequenas, idosos como eu carregando sacolas de feira, pessoas comuns, vivendo vidas comuns, a maioria provavelmente sem grandes dramas familiares ou vinganças elaboradas. E me perguntei se era normal sentir aquela mistura de tristeza e determinação que estava me consumindo. A verdade é que eu sempre fui uma pessoa pacífica. Durante meus 40 anos de casamento com Antônio, raramente brigávamos. Quando ele morreu, há 10 anos, de infarto aos 58, eu chorei por meses. Mas nunca guardei rancor de ninguém, nem de nada. Sempre acreditei que a vida era curta demais para mágoas prolongadas. Mas isso era diferente. Isso não era apenas mágoa, era humilhação pura. E humilhação, eu descobri, dói de uma forma completamente diferente da tristeza comum. Chegando em casa, guardei a pasta no mesmo lugar onde ficavam os comprovantes originais e resolvi fazer algo que não fazia há muito tempo: ligar para minha irmã Lúcia, que morava em Niterói. Benedita, que surpresa gostosa! Como você está? Oi, Lúcia. Tudo bem. E aí, como vai a expectativa para a formatura da Sofia? Ai, estou tão emocionada. Nossa menina virando doutora. O Ricardo me disse que você vai fazer os salgadinhos para a festa. Eu vou levar aqueles beijinhos de coco que você tanto gosta. Que bom. Lúcia, posso te fazer uma pergunta meio chata? Claro. Fala.
Você saberia me dizer quanto custa uma faculdade de medicina particular hoje em dia? Ai, minha filha, é uma fortuna. A comadre da minha vizinha tem um filho fazendo medicina na Estácio também, e ela me disse que sai por mais de R$ 4.000 por mês. Sem contar livros, congressos e essas coisas. Por isso que eu admiro tanto o Ricardo e a Paula, viu? Fazer esse sacrifício todo durante 6 anos. É muita dedicação. Minha mão apertou o telefone com força. É mesmo. Muita dedicação. E você sabe que o Ricardo nunca se gabou disso, né? Quando eu pergunto como eles conseguem pagar tudo, ele só dá aquele sorriso humilde e diz que os pais fazem qualquer coisa pelos filhos. Que homem admirável, sua criação foi muito boa. Desliguei o telefone com o coração batendo acelerado. Não apenas Ricardo e Paula estavam mentindo para a família nuclear, estavam mentindo para a família estendida toda. Lúcia, meus primos, os vizinhos, todos acreditavam na farsa dos pais sacrificados que se privaram de tudo para pagar a faculdade da filha. Naquela noite, deitada na minha cama de casal que parecia grande demais desde que Antônio morreu, fiquei pensando em como havia chegado até ali. Quando foi que meu filho se transformou naquele homem capaz de mentir tão descaradamente? Quando foi que Paula deixou de ser a menina tímida que pedia minha opinião sobre tudo para se tornar essa mulher que me excluía das próprias celebrações familiares? Lembrei-me do casamento deles há 23 anos. Paula tinha apenas 19 anos e estava grávida de 3 meses. Sofia foi concebida antes do casamento, num daqueles namoros apaixonados da adolescência que resultaram em responsabilidade prematura. Eu me opus ao casamento no início, não por preconceito, mas porque achava os 2 jovens demais para tanta responsabilidade. Mas Ricardo estava decidido. Mãe, eu amo a Paula e quero assumir minha responsabilidade como homem. Tinha 22 anos na época, acabara de conseguir um emprego na concessionária, estava cheio de sonhos e planos. Paula me olhava com aqueles olhos grandes e assustados, claramente apavorada com a gravidez e a perspectiva de virar mãe tão nova. E eu, claro, acabei apoiando. Ajudei a organizar o casamento, emprestei dinheiro para a festa, cedi minha sala para eles morarem nos primeiros meses. Quando Sofia nasceu, foi eu quem cuidou dela nas primeiras semanas enquanto Paula se recuperava do parto. Fui eu quem ensinou Paula a trocar fralda, a fazer papinha, a interpretar os diferentes tipos de choro de bebê. Durante os primeiros anos de casamento, nossa relação era próxima, carinhosa. Paula me chamava de mãe em vez de sogra, e Ricardo me visitava todo dia depois do trabalho para contar como havia sido o dia. Sofia foi praticamente criada na minha casa. Ficava comigo todas as tardes enquanto os pais trabalhavam, fazia lição na minha mesa da cozinha, dormia no meu sofá quando adoecia. Quando foi que isso mudou? Tentei localizar o momento exato da transformação, como quem procura o fio solto que desfez uma roupa inteira. Talvez tenha sido quando Ricardo conseguiu a promoção para supervisor de vendas e eles se mudaram para uma casa maior em Vila Isabel. De repente, não precisavam mais tanto da minha ajuda prática. Sofia já tinha 10 anos, era independente. Paula começou a trabalhar meio período numa loja de roupas. Eles tinham vida própria, mas eu continuava ajudando financeiramente. Na verdade, com a melhoria da situação deles, meus empréstimos ficaram mais frequentes. Eles pegavam dinheiro para reformar a casa, para comprar carro novo, para viagens de férias. Sempre com promessas de devolução que nunca se concretizavam. E, paulatinamente, nossa relação foi mudando de tom. Eu deixei de ser a matriarca respeitada para me tornar a fonte de recursos. Deixei de ser consultada sobre decisões importantes para ser apenas comunicada sobre elas. Deixei de ser convidada para participar dos planos familiares para ser tolerada à margem deles. O pior é que eu deixei isso acontecer. Por medo de perder o contato com Sofia, por medo da solidão, por um desejo patético de me sentir necessária, eu aceitei essa diminuição gradual do meu papel na família. Na quinta-feira, resolvi fazer algo que não fazia há anos. Uma visitinha não anunciada à casa deles. Era por volta das 3 da tarde, horário que sabia que Paula estaria em casa e Ricardo ainda estaria trabalhando. Peguei 2 ônibus até Vila Isabel, carregando uma sacola com doces de abóbora que havia feito na véspera. A casa deles era bonita, térrea,
com jardim na frente e uma garagem onde ficava o Civic preto que Ricardo comprara no ano anterior. Toquei a campainha e esperei. Paula demorou para atender e, quando abriu a porta, sua expressão foi de surpresa genuína, seguida rapidamente por uma irritação mal disfarçada. Oi, sogra! Que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Oi, filha. Não aconteceu nada, não. Só vim trazer uns doces para vocês e ver como anda a preparação para a formatura. Ela hesitou por um momento, claramente incomodada com minha presença inesperada, mas não podia ser rude o suficiente para me mandar embora. Ah, que legal! Entra, entra! Desculpa a bagunça, estava organizando umas coisas aqui. A casa não estava bagunçada coisa nenhuma. Estava impecável, como sempre. Paula tinha mania de limpeza, vivia encerrando móveis e aspirando tapetes. A sala de estar tinha sofá de couro bege, televisão de 55 polegadas, aparelho de som sofisticado. Na parede, várias fotos da Sofia em diferentes fases da vida. Bebê, criança, adolescente, jovem universitária. Notei que havia várias fotos recentes de Sofia na universidade. Ela de jaleco no laboratório, em congressos, segurando certificados. Em todas elas, Sofia sorria radiante, e ao lado de cada foto havia pequenas anotações escritas à mão por Paula. Nossa doutora em ação. Tanto sacrifício valeu a pena. Orgulho dos pais. Nosso sacrifício. Orgulho dos pais. As palavras me acertaram como tapas. Que fotos lindas da Sofia! Comentei, tentando manter a voz neutra. Né? Eu faço questão de documentar tudo. Ela está tão bonita de jaleco. Todo esse esforço nosso valeu a pena. Todo esse esforço nosso. Sentamos na sala e Paula me serviu café em xícaras de porcelana fina. Um jogo que eu havia dado para ela no Natal passado. Conversamos trivialidades por alguns minutos. O calor, os vizinhos, uma nova loja que havia aberto na rua. Mas eu estava prestando atenção em outros detalhes. Na mesa de centro havia revistas de decoração caras, do tipo que custa R$ 15 cada. No aparador, garrafas de vinho importado. Paula usava uma blusa que eu reconheci como sendo da marca Mersch, cara demais para o orçamento de um vendedor de carros. Nas unhas, esmalte gel que custava no mínimo R$ 80 para fazer. Pequenos luxos que se acumulavam. Pequenos gastos que mostravam um padrão de vida incompatível com a renda declarada de uma família que supostamente gastava R$ 4.500 por mês com educação. E a Sofia, como está? Ansiosa para a formatura? Ah, está nas nuvens. Mal consegue dormir de tanta ansiedade. Ontem ela me disse que mal acredita que o sonho dela está se realizando. Mãe, eu não acredito que vocês conseguiram fazer tudo isso por mim, ela falou. Me emocionei toda. Eu não acredito que vocês conseguiram fazer tudo isso por mim. Minha própria neta acreditava na mentira. Isso doeu mais do que eu esperava. Ela sempre foi uma menina grata, consegui dizer. Demais. E sabe que ela já está com planos para retribuir? Quer especializar em cardiologia, que paga muito bem, para poder nos dar uma vida melhor. Disse que quer comprar uma casa maior para a gente, viajar. Ai, fico emocionada só de pensar. Sofia estava planejando retribuir pessoas que nunca haviam investido um centavo na educação dela. Estava se sentindo em dívida com quem a devia, de verdade. Levantei-me para ir embora, alegando compromissos. Na porta, Paula me abraçou com aquela demonstração exagerada de carinho que ela sempre fazia na frente de outras pessoas. Obrigada pelos doces, sogra. E desculpa mais uma vez por não poder te levar na formatura. Mas você sabe que é só uma questão de espaço, né? Claro, filha. Eu entendo. Mas caminhando de volta para o ponto de ônibus, eu entendia muito mais do que Paula imaginava. Entendia que eles haviam criado uma narrativa completa sobre sacrifício e dedicação. Entendia que essa narrativa era central para a identidade deles como pais. Entendia que minha presença na cerimônia seria inconveniente não apenas por questões de espaço, mas porque eu representava uma complicação para a história que eles contavam para si mesmos e para o mundo. E mais importante, entendia que destruir essa narrativa seria mais devastador para eles do que qualquer bronca ou briga tradicional.
Naquela noite, liguei novamente para seu Geraldo no banco. Seu Geraldo, sou eu de novo. Queria te pedir mais uma coisa. É possível fazer uma apresentação? Daquelas em PowerPoint? Dona Benedita, eu não entendo muito dessas coisas de computador, mas meu filho trabalha com isso. Posso pedir para ele preparar alguma coisa. O que a senhora gostaria? Queria uma apresentação com os dados das transferências, com gráficos, valores, datas. Uma coisa bem profissional, sabe? Como se fosse uma apresentação de empresa. Posso sim, mas posso perguntar onde a senhora vai apresentar isso? Sorri, olhando pela janela da minha cozinha para as luzes da cidade que começavam a se acender no fim da tarde. Na festa de formatura da minha neta. Vai ser uma surpresa. No sábado seguinte, o filho de seu Geraldo, um rapaz de uns 30 anos chamado Júnior, veio à minha casa trazer a apresentação. Ele trouxe o próprio notebook para me mostrar como havia ficado. Dona Benedita, ficou muito legal, olha só. Ele abriu o arquivo na minha mesa da cozinha. Fiz uma abertura com o nome Investimento na Educação Superior, Sofia Oliveira Mendes, depois gráficos mostrando os valores por ano, um resumo dos extras como livros e congressos, e no final, o total geral com juros calculados. Era impressionante. Gráficos coloridos, planilhas organizadas, números que saltavam da tela. Parecia um relatório corporativo de alta qualidade. Com juros, Dona Benedita, dá um total de R$ 197.430. Calculei juros simples de 6% ao ano, que é mais ou menos o que rende uma poupança. Quase R$ 200 mil. O preço de um carro de luxo. O preço de um apartamento pequeno no subúrbio. O preço de 6 anos da minha vida dedicados ao futuro da minha neta. Obrigada, filho. Ficou perfeito. A senhora vai projetar isso na festa? Que legal. Aposto que sua neta vai ficar emocionada. Ah, vai sim. Vai ficar muito emocionada. Quando o Júnior foi embora, sentei sozinha na cozinha com o notebook aberto na minha frente. Passei uma hora inteira navegando pelos slides, memorizando cada número, cada gráfico, cada detalhe. Era como estudar para uma prova, a prova mais importante da minha vida. Porque não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre verdade, respeito, gratidão. Era sobre ensinar uma lição que talvez devesse ter sido ensinada muito tempo atrás. Era sobre mostrar que subestimar uma idosa pode ser o erro mais caro que uma família pode cometer. O domingo seguinte foi dia de almoço em família na casa de Ricardo e Paula. Uma tradição que eles mantinham quando queriam algo de mim, ou quando precisavam manter as aparências de família unida para os vizinhos. Cheguei às 11 da manhã, carregando uma travessa de lasanha que havia feito na véspera, um dos pratos favoritos da Sofia. Paula me recebeu com aquele sorriso largo demais, daqueles que ocupam a boca inteira, mas não chegam aos olhos. Sogra, que maravilha que veio! A Sofia está morrendo de saudade da senhora. Sofia estava na sala, debruçada sobre um monte de livros espalhados pela mesa de centro. Quando me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso genuíno que sempre derretia meu coração. Vovó, que bom te ver! Ela levantou para me abraçar e senti o cheiro do perfume suave que sempre usava, um presente que eu havia dado no aniversário de 20 anos dela. Estava estudando para a prova final, mas vou largar tudo isso para conversar com você. Não precisa largar nada, meu amor. Sei que está corrida com a formatura chegando. Estou mesmo. Não acredito que daqui a pouco tempo vou ser médica de verdade. Seus olhos brilhavam de empolgação. Às vezes acordo de manhã e fico me beliscando para ter certeza de que não é sonho. É um sonho que você conquistou com muito esforço, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu não, nós conquistamos. Ela se virou para olhar para Paula, que estava organizando louça na copa. Se não fosse o sacrifício dos meus pais, nada disso seria possível. Mãe, vem cá. Estava falando para a vovó como vocês foram incríveis todos esses anos. Paula se aproximou, enxugando as mãos no avental florido. Ai, filha, não precisa ficar falando isso toda hora. Os pais fazem qualquer coisa pelos filhos, não é mesmo, sogra? É verdade, respondi, observando atentamente a expressão de Paula. Qualquer coisa. Mas vocês foram além, mãe. Lembro de tantas vezes que vocês deixaram de comprar coisas para si mesmos para pagar minha faculdade. Lembro do papai falando que não podia trocar de carro porque tinha que guardar dinheiro para minha mensalidade.
Da senhora usando a mesma bolsa por anos porque agora o dinheiro é para a educação da Sofia. Cada palavra de Sofia era como um punhal. Não apenas porque era mentira, mas porque mostrava o quanto eles haviam trabalhado para construir essa narrativa detalhada de sacrifício. Eles não apenas mentiram, criaram memórias falsas, situações inventadas, uma mitologia inteira ao redor da própria generosidade. Sua mãe sempre foi muito cuidadosa com dinheiro, consegui dizer, mantendo a voz neutra. Demais! E sabe o que mais me emociona? É ver como vocês nunca reclamaram, nunca fizeram drama, apenas se sacrificaram em silêncio, por amor. Sofia segurou a mão de Paula com carinho. Prometo que vou retribuir tudo isso. Quando eu estiver ganhando bem como médica, vocês vão ter a vida que merecem. Ricardo chegou nesse momento, vindo da garagem onde estava lavando o carro. Vestia uma bermuda de marca e uma camiseta polo azul marinho que eu sabia custar pelo menos R$ 150. Cumprimentou-me com aquele abraço rápido e sem afeto que dava ultimamente. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. E você? Ah, corrido. Dezembro é sempre puxado na concessionária. Todo mundo querendo trocar de carro antes do Natal. Ele se serviu de suco na geladeira, gesticulando com entusiasmo. Mas não posso reclamar, né? Pelo menos agora vou poder me focar mais no trabalho sem me preocupar com mensalidade de faculdade todo mês. É mesmo, disse Sofia. Agora vocês podem pensar em vocês mesmos um pouquinho, merecem demais. Bobagem, filha. Investir na sua educação foi a melhor decisão que tomamos na vida. Ricardo se sentou no sofá, colocando o braço ao redor de Paula. Não é verdade, amor? Verdade absoluta. Valeu cada centavo. Cada centavo. Centavos que nunca saíram do bolso deles. Observei a cena familiar. Meu filho, minha nora e minha neta conversando animadamente sobre o futuro, sobre planos, sobre gratidão. Uma família feliz celebrando uma conquista. Uma cena linda, se não fosse construída sobre uma mentira gigantesca. Durante o almoço, a conversa girou principalmente em torno da formatura. Paula havia comprado um vestido novo para a ocasião, azul marinho, que custara R$ 300 em uma loja do shopping. Ricardo comprara um terno novo também. Afinal, não é todo dia que a gente vê a filha se formar em medicina. Sofia descrevia com entusiasmo cada detalhe da cerimônia. O paraninfo, o juramento de Hipócrates, a entrega dos diplomas. Vão ser cerca de 200 formandos, explicou Sofia. A cerimônia é no teatro da própria universidade, que tem capacidade para umas 800 pessoas. Cada aluno tem direito a 4 convites. 4 convites, não 2, como Paula havia me dito. 4. 4 convites? Perguntei, como se fosse uma curiosidade inocente. É, mas nem todo mundo usa todos. Muitas famílias são pequenas mesmo. Sofia não parecia perceber a implicação do que estava dizendo. Nós vamos usar só 2 mesmo, papai e mamãe. E sobram 2, então? Sobram, mas não tem problema. A universidade repassa os convites não utilizados para famílias que precisam de mais vagas. Então havia convites disponíveis. Minha exclusão da cerimônia não era por limitação de espaço, era por escolha deliberada. Paula se mexeu desconfortavelmente na cadeira, percebendo que havia sido pega numa mentira. É que a gente achou melhor ser só nós 2 mesmo. Coisa mais íntima, sabe? Claro, disse Sofia, ainda sem entender a tensão subjacente. Vocês que se sacrificaram todos esses anos, é justo que tenham esse momento só para vocês. Terminamos o almoço com uma sobremesa de brigadeiro que Sofia havia feito especialmente para mim. Ela sabia que era minha fraqueza. Cada garfada do doce caseiro era uma mistura de carinho genuíno da minha neta e amargura pela situação toda. Quando me levantei para ir embora, Paula me acompanhou até a porta. No corredor, longe dos ouvidos de Sofia e Ricardo, ela baixou a voz. Sogra, sobre aquela conversa da formatura, espero que a senhora não tenha ficado chateada. É que realmente é um momento muito especial para nós, sabe? Imagina, filha, eu entendo perfeitamente. Que bom. Porque a senhora sabe que a gente adora a senhora, né? É só que às vezes os pais querem ter seus momentos especiais com os filhos. Claro, Paula.
Vocês merecem esse momento especial. Afinal, foram vocês que pagaram tudo, não é? Por uma fração de segundo, vi algo passar pelos olhos dela. Um lampejo de culpa, talvez, ou desconforto. Mas ela rapidamente recuperou a compostura. Exato. Foi muito sacrifício, mas valeu a pena. Saí de lá com uma determinação renovada. Não era apenas sobre o dinheiro, nem apenas sobre ser excluída da cerimônia. Era sobre a facilidade com que eles mentiam, a naturalidade com que construíam narrativas falsas, a falta completa de culpa ou constrangimento. Na segunda-feira, coloquei a segunda fase do meu plano em ação. Liguei para a universidade e perguntei sobre a possibilidade de adquirir convites extras para a cerimônia. Claro, senhora, sempre temos convites disponíveis de alunos que não utilizam todos os seus. O preço é R$ 50 por convite. Gostaria de comprar 2, por favor. Perfeito. Em nome de quem? Benedita Araújo Santos. Sou avó de uma das formandas. Que lindo! Tenho certeza de que vai ser uma cerimônia emocionante. Se ela soubesse como seria emocionante, comprei os convites e guardei no mesmo lugar onde estava a pasta com os comprovantes. Uma gaveta secreta da minha cômoda que eu havia mandado fazer especialmente para guardar documentos importantes. Era como um pequeno cofre particular onde mantinha tudo o que considerava valioso demais para ficar à vista. Na terça-feira, liguei para minha irmã Lúcia. Lúcia, você gostaria de ir à formatura da Sofia comigo? Uai, mas o Ricardo não disse que não tinha convite para todo mundo? Consegui 2 convites extras. Pensei em levar você e talvez o Júnior. Júnior era meu sobrinho, filho de Lúcia, que sempre teve uma relação próxima com Sofia. Nossa, que maravilha! Claro que queremos ir. Mas o Ricardo e a Paula sabem? Vão saber no dia da cerimônia. Vai ser uma surpresa. Ai, que emocionante! Uma surpresa da vovó. Se ela soubesse que tipo de surpresa... Durante o resto da semana, dediquei-me aos preparativos finais. Testei a apresentação no notebook várias vezes, decorando a sequência dos slides. Pratiquei o que iria dizer, como se fosse um discurso que precisasse sair perfeito. Comprei uma roupa nova para a ocasião, um conjunto azul marinho elegante que me fazia sentir poderosa e confiante. Também providenciei cópias extras da apresentação e dos documentos. Queria ter certeza de que nada daria errado no momento crucial. Na quinta-feira, 2 dias antes da formatura, Sofia me ligou. Vovó, queria te agradecer de novo por todos os salgadinhos que vai fazer para a festa. A mamãe disse que a senhora vai caprichar. Claro, minha filha. É a minha contribuição para a sua celebração. Sabe que ainda não acredito que está acontecendo? Ainda parece sonho. É a realização de um sonho mesmo, Sofia. Um sonho que custou muito caro. Eu sei. Tenho consciência do sacrifício que meus pais fizeram. Às vezes fico até com culpa de ter custado tanto dinheiro para eles. Aquela frase me acertou como um soco. Minha neta estava se sentindo culpada por ter custado dinheiro para pessoas que nunca haviam gasto nada com ela. Estava carregando um peso emocional baseado numa mentira. Sofia, posso te perguntar uma coisa? Claro, vovó. Você lembra de algum momento específico em que viu seus pais realmente se privando de alguma coisa por causa da sua faculdade? Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim? Sei lá. De eles deixarem de comprar alguma coisa importante ou de fazer algum sacrifício concreto que você presenciou. Outra pausa, mais longa. Bom, eu sempre soube que eles estavam guardando dinheiro para minha educação. Então eu assumia que qualquer coisa que eles não compravam era por causa disso. Por que pergunta? Curiosidade de avó. Às vezes me preocupo se você não está se sentindo culpada à toa. Não é culpa, vovó. É gratidão. E uma responsabilidade gostosa de retribuir quando puder. Gratidão baseada numa mentira. Responsabilidade de retribuir quem não merecia. Era ainda pior do que eu imaginava. Claro, minha filha. Você tem razão. Na sexta-feira, véspera da formatura, fiz os últimos preparativos. Organizei todos os salgadinhos que havia prometido para a festa. Coxinha, risole, quibe, pastel. Eram mais de 200 salgadinhos, feitos com o mesmo carinho que sempre dediquei à culinária.
Independente do que acontecesse no dia seguinte, eu faria minha parte na celebração da minha neta. Também separei a roupa que vestiria na cerimônia e na festa. O conjunto azul marinho para a formatura, mais formal e sério. Um vestido florido mais alegre para a festa da tarde. Queria que Sofia sentisse que eu estava participando de todos os momentos importantes do dia dela, mesmo que de uma forma que ela não esperava. Antes de dormir, abri mais uma vez a pasta com os comprovantes e a apresentação. Folheei cada página, cada gráfico, cada número. Era a documentação de 6 anos de investimento silencioso, de dedicação anônima, de amor não reconhecido. Mas no dia seguinte, tudo isso mudaria. A verdade finalmente viria à tona, e eu descobriria se minha família era capaz de lidar com ela. Coloquei a pasta embaixo do travesseiro, como uma criança que guarda um tesouro precioso. Amanhã seria o dia mais importante dos últimos anos da minha vida. O dia em que Benedita Araújo Santos deixaria de ser a vovó invisível para se tornar a protagonista da própria história. O dia 5 de dezembro amanheceu ensolarado, com aquele calor característico do verão carioca que começava a se anunciar. Acordei às 5 da manhã, muito antes do despertador, com uma mistura de ansiedade e determinação que me fazia sentir mais viva do que me sentia há anos. Tomei banho com calma, escolhi a bijuteria que usaria, penteei os cabelos de forma impecável. Queria estar apresentável para o momento mais importante da minha vida recente. Vesti o conjunto azul marinho e me olhei no espelho do quarto. Vi uma mulher de 72 anos com os olhos brilhando de resolução. Não era mais a vovó humilde e submissa que aceitava qualquer decisão da família. Era alguém pronta para lutar pela própria dignidade. Às 8 da manhã, Lúcia e Júnior chegaram para me buscar. Lúcia estava radiante, usando um vestido de festa verde que guardava para ocasiões especiais. Benedita, que lindo você está! E que alegria poder participar da formatura da Sofia. É um dia muito especial mesmo, respondi, segurando firmemente a bolsa onde carregava o notebook e os documentos. Um dia que ninguém vai esquecer. Chegamos à universidade às 9h30. O teatro estava movimentado, com famílias inteiras se organizando para entrar. Vi grupos de jovens de jaleco branco tirando fotos, pais orgulhosos arrumando gravatas, mães retocando a maquiagem nos espelhos dos banheiros. A energia de celebração e conquista era palpável no ar. Encontrei lugares na quinta fileira, com boa visão do palco. Lúcia e Júnior se sentaram ao meu lado, comentando empolgados sobre a solenidade. Eu mantinha os olhos fixos na entrada, esperando ver Ricardo e Paula chegarem. Às 10h15, os vi entrando no teatro. Paula usava o vestido azul marinho novo, cabelos escovados, maquiagem caprichada. Ricardo estava elegante no terno escuro, gravata azul, postura ereta de quem se sente orgulhoso e importante. Eles procuravam seus lugares nas primeiras fileiras, reservadas para familiares dos formandos. Paula me viu primeiro. Seu rosto passou por uma sequência rápida de expressões: surpresa, confusão, irritação mal disfarçada. Ela cutucou Ricardo discretamente, apontando em nossa direção. A expressão dele mudou instantaneamente quando me localizou. Acenei delicadamente, com um sorriso sereno. Lúcia acenou empolgada também. Ricardo e Paula retribuíram os cumprimentos com aquela rigidez de quem foi pego completamente desprevenido. A cerimônia começou às 10h30, com a entrada solene dos formandos. Vi Sofia no meio da fila, linda no jaleco branco impecável, capelo na cabeça, sorriso radiante. Meu coração se encheu de orgulho genuíno. Independente de tudo que estava por vir, aquela era minha neta se formando em medicina, realizando um sonho que eu havia ajudado a tornar possível. Durante a primeira parte da cerimônia, discursos do reitor, do paraninfo, leitura do juramento hipocrático, mantive os olhos alternadamente em Sofia e em Ricardo e Paula. Eles pareciam tensos, claramente perturbados com minha presença inesperada, sussurrando entre si e olhando na minha direção de vez em quando. Quando chegou o momento da entrega dos diplomas, senti meu coração acelerar. Sofia foi chamada por ordem alfabética, e quando ela subiu ao palco para receber o diploma, a emoção tomou conta de todos nós. Lúcia chorou. Júnior aplaudiu de pé,
E eu senti lágrimas de orgulho genuíno descendo pelo rosto. Por um momento, esqueci toda a raiva e a mágoa. Aquela era minha neta se tornando médica, e eu estava ali para testemunhar esse momento histórico na nossa família. A cerimônia terminou por volta do meio-dia. Os formandos se espalharam pelo pátio da universidade para fotografias com suas famílias. Vi Sofia procurando pelos pais no meio da multidão e observei Ricardo e Paula caminhando em direção a ela com sorrisos largos. Foi quando me levantei e caminhei em direção ao grupo familiar. «Sofia!» chamei acenando. «Minha neta doutora!» Sofia se virou e seu rosto se iluminou quando me viu. «Vovó, que surpresa maravilhosa! Como você conseguiu vir? Comprei uns convites extras. Não podia perder a formatura da minha neta médica.» Abracei-a forte, sentindo o tecido do jaleco e aspirando o perfume suave que ela sempre usava. «Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Vovó, muito obrigada por estar aqui. Significa tudo para mim.» Sofia se virou para os pais. «Que lindo que vovó conseguiu vir também. Nossa família toda junta nesse momento especial.» A expressão de Paula era um poema. Ela forçava um sorriso, enquanto os olhos revelavam irritação e desconforto. Ricardo mantinha uma face neutra, mas eu percebia a tensão nos ombros rígidos. Que surpresa mesmo, Paula conseguiu dizer. Não sabíamos que vocês tinham conseguido convites. As surpresas mais lindas são as não planejadas, respondi calmamente. E eu tinha uma surpresinha especial para dar para Sofia hoje. Que tipo de surpresa, vovó? Você vai ver na festa. Preparei uma apresentação sobre todo o investimento que foi feito na sua educação. Uma pequena homenagem a essa jornada incrível. Vi Ricardo e Paula trocarem um olhar rápido e preocupado. Que tipo de apresentação? Ricardo perguntou, tentando manter o tom casual. Você vai gostar, filho. É sobre sacrifício, dedicação, investimento em educação. Coisas que você entende bem, não é? Tiramos várias fotos ali mesmo no pátio da universidade. Sofia radiante no centro, cercada por toda a família. Nas fotos, éramos uma família feliz, celebrando uma conquista. Só eu sabia que aquelas seriam as últimas fotos da nossa família como ela era até então. A festa na casa de Ricardo e Paula começou às 2 da tarde. Quando chegamos, já havia uns 20 parentes e amigos presentes. Eu havia trazido os salgadinhos, conforme prometido, e todos elogiaram a qualidade, como sempre faziam com minha culinária. Sofia circulava pela casa recebendo parabéns, ainda vestindo o jaleco por cima da roupa normal. Estava eufórica, contando para todos os detalhes da cerimônia, planos para a residência médica, sonhos profissionais. Era lindo de ver. Por volta das 3h30, quando a festa estava no auge, pedi a palavra. «Pessoal, posso interromper um pouquinho?» falei, batendo levemente numa taça com uma colher. «Gostaria de fazer uma pequena apresentação para nossa doutora.» Sofia bateu palmas empolgada. «Ai, que lindo, vovó! Todo mundo, atenção para minha avó!» Ricardo se aproximou rapidamente. «Mãe, que tipo de apresentação? Não precisa fazer cerimônia, não.» «Precisa sim, filho. É um momento histórico. Sofia se formou em medicina.» Olhei para todos os presentes. E eu gostaria de mostrar para vocês uma pequena análise sobre o investimento financeiro que tornou esse sonho possível. Liguei o notebook que havia trazido e conectei no televisor da sala. A primeira tela da apresentação apareceu. Investimento na educação superior. Sofia Oliveira Mendes. Um murmúrio de interesse percorreu a sala. Sofia estava sorrindo, achando que era uma homenagem carinhosa da avó. Ricardo e Paula pareciam estátuas de cera. Nos últimos 6 anos, comecei com voz clara e firme. Foram investidos em educação superior para Sofia um total de R$ 186.740. Vou mostrar para vocês como esse investimento foi feito. Cliquei para o próximo slide. Um gráfico detalhado apareceu na tela, mostrando as transferências mês a mês para a universidade. Como podem ver aqui, foram feitas transferências mensais de R$ 2.800 para a Universidade Estácio de Sá, sempre no dia 5 de cada mês, durante 72 meses consecutivos. O silêncio na sala era total. Sofia estava olhando para a tela com expressão confusa.
Vovó, não entendi. Esses são os pagamentos da minha faculdade? Exatamente, minha filha. São todos os comprovantes de transferência. Cliquei para o próximo slide. Além das mensalidades, temos aqui os investimentos em material didático, congressos, cursos extras e o intercâmbio para Portugal. À medida que eu ia passando os slides, Sofia ia empalidecendo. Ricardo tentou se aproximar do notebook, mas eu me posicionei de forma a bloquear o acesso. Aqui temos os números do banco que fez todas essas transferências. Banco do Brasil, agência 01174, conta poupança 45.821,9, em nome de Benedita Araújo Santos. Vovó, Sofia sussurrou. Essas transferências saíram da sua conta? Todas elas, minha filha. Todas elas. O silêncio agora era sepulcral. Parentes e amigos olhavam alternadamente para a tela, para mim, para Ricardo e Paula. A confusão era visível nos rostos de todos. Paula tentou uma última cartada. Sogra, acho que houve algum engano. Esses valores devem ser reembolsos ou... Não houve engano nenhum, Paula. Minha voz estava firme, controlada. Foram R$ 186.740 que saíram da minha conta pessoal para pagar integralmente a Faculdade de Medicina da Sofia. Durante 6 anos, todos os meses, sem falta. Sofia estava branca como papel. Mas meus pais, eles sempre disseram... O que seus pais disseram, Sofia? Que eles estavam se sacrificando para pagar minha faculdade, que deixavam de comprar coisas, que economizavam, que... Ricardo explodiu. Mãe, isso é ridículo. A senhora está confundindo as coisas. Nós pagávamos a faculdade da Sofia, sim. Com que dinheiro, Ricardo? Perguntei calmamente. Com seu salário de vendedor de carros? Você ganha quanto por mês, filho? Isso não vem ao caso. Nós organizávamos nossas finanças e pediam dinheiro emprestado para mim todo mês para fechar as contas. Cliquei para o próximo slide, que mostrava um resumo dos empréstimos familiares. Aqui estão também os registros dos empréstimos que vocês pediram para mim ao longo desses 6 anos. Total de R$ 47.320, que, diga-se de passagem, nunca foram devolvidos. Minha irmã Lúcia estava de boca aberta. Júnior olhava chocado. Os outros parentes sussurravam entre si, claramente tentando entender a situação. Sofia se virou para os pais com lágrimas nos olhos. Isso é verdade? A vovó que pagou minha faculdade? Paula tentou se aproximar da filha. Sofia, querida, é complicado explicar. Não é complicado nada, Sofia gritou, e todos se assustaram com a intensidade da reação dela. É simples, ou vocês pagaram minha faculdade ou não pagaram, ou se sacrificaram por mim ou mentiram sobre isso. Sofia, calma. Ricardo tentou. Não me mande ficar calma. Ela estava chorando agora, mas era uma raiva genuína. Vocês me fizeram acreditar a vida inteira que eu devia tudo a vocês, que vocês se privaram de tudo por mim, e na verdade era minha avó quem estava pagando tudo. A gente ajudava também, Paula sussurrou. Ajudava como? Sofia se virou para mim. Vovó, eles ajudavam em alguma coisa? Olhei para minha neta com lágrimas nos meus próprios olhos. Não, minha filha, tudo saiu da minha conta, cada centavo. Sofia se deixou cair numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, como vocês puderam fazer isso comigo? A festa havia se transformado numa tragédia familiar, sendo exposta publicamente. Parentes olhavam boquiabertos, alguns já sussurrando comentários indignados sobre Ricardo e Paula. E tem mais, continuei, passando para o último slide. Vocês me excluíram da cerimônia de formatura dizendo que só havia 2 vagas para a família. Mentira. Cada formando tinha direito a 4 convites. Vocês me excluíram deliberadamente da formatura que eu financiei. Isso foi a gota d'água. Sofia levantou-se da cadeira como uma fúria. Vocês fizeram o quê? Excluíram minha avó da minha formatura? A pessoa que realmente pagou tudo? Sofia, deixa eu explicar. Ricardo tentou. Explicar o quê? Que vocês são mentirosos? Que vocês me fizeram viver uma mentira durante 6 anos? Que excluíram minha avó do momento mais importante da minha vida, depois que ela pagou tudo?
Paula estava chorando agora, mas não lágrimas de arrependimento, lágrimas de humilhação de ser exposta publicamente. Sofia se virou para mim com o rosto transtornado de raiva e dor. Vovó, por que a senhora fez isso? Por que pagou tudo sem me contar? Porque eu te amo, minha filha. E por que queria que você realizasse seus sonhos sem se preocupar com dinheiro? Nunca pensei que seus pais fossem se apropriar do mérito. Mas por que não me contou antes? Respirei fundo. Era o momento mais difícil de tudo. Porque eu queria ver que tipo de pessoas seus pais realmente eram. E descobri. O silêncio que se seguiu foi quebrado por minha irmã Lúcia. Ricardo, ela disse com voz cortante, você deveria ter vergonha na cara. Sua mãe investiu quase R$200 mil na educação da sua filha e você teve a cara de pau de excluir ela da formatura? Outros parentes começaram a se manifestar também. A prima Joana, o tio Mário, a comadre Dulce. Todos expressando indignação com Ricardo e Paula. Sofia olhou ao redor da sala, vendo a família inteira julgando seus pais, e tomou uma decisão. Todo mundo, por favor, pode sair da minha festa? Preciso conversar com minha família em particular. As pessoas começaram a se retirar aos poucos, algumas ainda comentando chocadas sobre o que haviam presenciado. Em poucos minutos, só restávamos eu, Sofia, Ricardo e Paula na sala. Sofia se virou para os pais com uma calma gelada que me assustou. Vocês têm 30 segundos para me explicar por que fizeram isso comigo. Ricardo tentou uma última vez. Sofia, seu mãe sempre ajudou a família. 30 segundos. Paula desabou. Nós queríamos ser os heróis da sua história. Queríamos que você nos visse como os pais que se sacrificaram por você. Tínhamos medo de que você amasse mais sua avó do que a nós. A verdade nua e crua estava finalmente exposta. Não era sobre dinheiro. Era sobre ego, insegurança, necessidade de serem vistos como os grandes sacrificados da família. Sofia olhou para eles com uma expressão que eu nunca havia visto antes, pura decepção. Vocês destruíram minha vida, minha relação com vocês, minha capacidade de confiar em família. Tudo por ego. Ela se virou para mim. E a senhora, vovó? Por que esperou tanto tempo para contar a verdade? Porque queria ter certeza de quem eles realmente eram antes de expor isso. E porque esperava que, no momento mais importante da sua vida, eles mostrassem dignidade. Não mostraram. Sofia assentiu lentamente. Então agora eu sei quem é quem nesta família. E com isso, a família que eu conhecia por 72 anos deixou de existir para sempre. 6 meses se passaram desde aquela tarde de dezembro que mudou tudo. 6 meses desde que a verdade explodiu no meio da festa de formatura como uma bomba que destroçou décadas de relacionamentos familiares construídos sobre mentiras e conveniências. Estou sentada agora na varanda da minha casa no Meier, tomando café e observando o movimento da rua. É uma manhã de junho, fria e cinzenta como tem sido meu humor ultimamente. Não é tristeza exatamente. É algo mais complexo. Uma mistura de satisfação, solidão e uma melancolia que não sei bem como nomear. Sofia mora comigo há 4 meses. Depois daquela tarde terrível, ela saiu da casa dos pais carregando apenas uma mala e veio direto para cá. Vovó, ela disse com aquela determinação que sempre admirei nela. Posso ficar aqui até conseguir me organizar? Respondi que ela podia ficar o tempo que quisesse. A casa estava quieta demais desde que Antônio morreu. E ter minha neta por perto trouxe uma vida nova para os cômodos vazios. Ricardo tentou conversar comigo 3 vezes nesses 6 meses. Ligações constrangedoras, onde ele pedia perdão com a voz embargada, prometia mudanças, implorava para reconstruirmos a família. Desliguei o telefone nas 3 ocasiões. Há feridas que não cicatrizam com desculpas. Há traições que não se curam com promessas. Paula apareceu na minha porta 2 vezes. Na primeira, tentou justificar o injustificável. Sogra, a gente só queria ser importantes para Sofia, não pensamos nas consequências. Na segunda, veio com uma proposta indecente. Pagar de volta todo o dinheiro investido na faculdade em parcelas mensais, em troca da minha promessa de não espalhar mais essa história pela família. Fechei a porta na cara dela. A história, obviamente, já havia se espalhado sozinha.
Lúcia contou para todos os primos, que contaram para outros parentes, que contaram para vizinhos. Em questão de semanas, toda a família extensa sabia que Ricardo e Paula haviam mentido sobre pagar a faculdade da filha e excluído deliberadamente a verdadeira financiadora da cerimônia de formatura. O julgamento social foi implacável. No último aniversário de minha prima Neuza, eles nem foram convidados. No casamento da filha de Lúcia, mês passado, apenas Sofia e eu recebemos convites. Eles se tornaram os párias da família, os mentirosos, os ingratos, aqueles que enganaram uma velha de 72 anos. Sinto satisfação com isso? Sim, sinto, e não me envergonho de admitir. Durante décadas, aceitei ser tratada como a parente periférica, a que ajudava sempre que necessário, mas não participava das decisões importantes. Aceitei emprestar dinheiro que nunca era devolvido, dar presentes que não eram retribuídos, oferecer carinho que era recebido como obrigação. Aceitei tudo isso porque acreditava que era assim que famílias funcionavam, com sacrifícios unilaterais dos mais velhos em prol dos mais novos. Mas havia limites, e eles ultrapassaram todos. Sofia começou a residência médica em cardiologia no Hospital Nacional em março. Sai de casa às 5 da manhã e volta exausta às 8 da noite, mas com aquele brilho nos olhos de quem está realizando sonhos. Às vezes, durante o jantar, ela me conta sobre os casos que acompanhou, os procedimentos que observou, os conhecimentos que está adquirindo. Nesses momentos, sinto que todos os R$ 186.840 valeram cada centavo. Mas há uma tristeza residual nos olhos dela que me parte o coração. Sofia perdeu mais do que os pais naquela tarde. Perdeu a inocência sobre família, a capacidade de confiar cegamente em quem ama. Ela cresceu de uma forma brutal e prematura, descobrindo que as pessoas que mais admirava eram capazes de mentir sistematicamente por anos. Vovó, ela me disse há algumas semanas, enquanto estudava na mesa da cozinha. Às vezes me pergunto quantas outras coisas eles mentiram para mim durante a vida. É uma pergunta que eu não sei responder. E talvez seja melhor assim. Ontem, quando voltava do supermercado, vi Ricardo do outro lado da rua. Ele estava saindo da farmácia, carregando uma sacola. Nossos olhos se cruzaram por alguns segundos. Ele levantou a mão timidamente, um gesto de cumprimento incerto. Eu não retribuí. Continuei caminhando como se ele fosse um estranho qualquer, porque de certa forma é isso que ele se tornou para mim. O filho que criei com tanto amor se transformou num estranho capaz de crueldades que eu nunca imaginei possíveis. E não sei se há volta para isso. A vizinha Dona Carmen, que sempre foi fofoqueira mas tem bom coração, me parou ontem para comentar: Benedita, que tristeza essa situação com seu filho. Mas você fez certo, viu? Às vezes a família da gente precisa aprender na marra que respeito não é opcional. Fez certo. Será que fiz mesmo? Há madrugadas em que acordo e fico pensando se não exagerei na reação, se não poderia ter resolvido tudo numa conversa particular, sem a humilhação pública. Se não havia uma forma menos devastadora de ensinar a lição que eles precisavam aprender. Mas então lembro do rosto de Sofia quando descobriu que havia passado 6 anos se sentindo em dívida com pessoas que não haviam investido um centavo na educação dela. Lembro da naturalidade com que Ricardo e Paula construíram uma narrativa inteira de sacrifício inexistente. Lembro de como fui excluída deliberadamente do momento mais importante da vida da minha neta. E a raiva volta, limpa e justificada. Porque não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de dignidade, reconhecimento, respeito pela contribuição de uma pessoa idosa para a família. Tratava-se de anos de serem vistos como pais heróicos, enquanto eu era vista como a vovó que ajudava quando podia. A verdade é que descobri algo sobre mim mesma naqueles meses de planejamento da vingança. Eu sou mais forte e mais implacável do que imaginava. Durante décadas, cultivei uma imagem de senhora gentil e submissa. Mas por baixo dessa fachada havia uma mulher capaz de paciência estratégica, de planejamento meticuloso, de execução perfeita de uma justiça que o sistema familiar nunca me ofereceria. Sofia me perguntou:
semana passada, se eu me arrependo de ter exposto tudo publicamente. Não, respondi sem hesitar. Me arrependo de ter esperado tanto tempo. E é verdade. Deveria ter posto um fim nessa dinâmica familiar distorcida muito antes. Deveria ter exigido reconhecimento pelos meus investimentos desde o primeiro momento. Deveria ter ensinado limites para Ricardo e Paula quando eles ainda eram jovens o suficiente para aprender. Mas nunca é tarde para aprender, nem para ensinar. Minha vida agora é mais simples e, de certa forma, mais honesta. Acordo todas as manhãs sabendo exatamente onde estou na hierarquia familiar, no topo, como deveria sempre ter estado. Sofia me trata com o respeito e carinho que sempre mereci. E os parentes que realmente importam continuam por perto, agora com uma admiração nova pela vovó que não se deixou levar. Ainda mantenho os negócios, ainda invisto em imóveis, ainda tenho uma vida financeira próspera que poucas pessoas conhecem. Mas agora não escondo mais. Se alguém me perguntar de onde vem meu dinheiro, conto a verdade. Se questionarem minha capacidade de tomar decisões financeiras, mostro meus resultados. Cansei de ser subestimada. Cansei de fingir ser mais frágil do que sou. Às vezes, quando Sofia chega do hospital e me encontra lendo na varanda, ela se senta ao meu lado e ficamos em silêncio confortável. São nesses momentos que sinto que tomei a decisão certa, que destruir uma família baseada em mentiras foi necessário para construir relacionamentos baseados em verdade. Ontem de manhã, Sofia estava se arrumando para o hospital quando me disse: "Vovó, obrigada por ter pagado minha faculdade. E obrigada por ter me mostrado quem meus pais realmente são. Doeu, mas eu precisava saber." De nada, minha filha. A verdade às vezes dói, mas sempre liberta. E obrigada por ter me ensinado que idosos não são pessoas a serem toleradas, mas respeitadas. Essa frase me tocou profundamente. Porque talvez tenha sido essa a lição mais importante de toda essa história. Que idade não é sinônimo de irrelevância. Que investimentos merecem reconhecimento independente da idade de quem os faz. Que excluir idosos das celebrações que eles tornaram possíveis é uma forma cruel de ingratidão. Agora, quando vejo outros idosos sendo menosprezados por famílias interessadas apenas em heranças, quando vejo avós sendo tolerados em vez de celebrados, sinto uma indignação nova. E quando posso, conto minha história. Não como desabafo, mas como exemplo. Porque descobri que há um poder imenso em se recusar a ser invisível. Há uma dignidade poderosa em exigir reconhecimento pelo que se faz. E há uma satisfação profunda em ensinar que subestimar uma idosa pode ser o erro mais caro que uma família comete. Termino meu café e observo Sofia saindo para mais um dia de residência. Ela acena da janela do ônibus, sorrindo. É um sorriso que carrega cicatrizes, mas também esperança. E talvez seja isso que reste de tudo. Esperança de que as relações baseadas em verdade sejam mais fortes que aquelas construídas sobre mentiras convenientes. Mesmo que o preço dessa verdade tenha sido uma família.